Direto ao ponto, por que o real se valorizou e continua se valorizando, e a tendência no médio prazo é continuar valorizando, principalmente se passar de 5,40, 5,40 a 5,35. E que melhorou substancialmente na economia, que os economistas dizem real, não da moeda, mas o lado produtivo que mudou tanto para a moeda se fortalecer. Assim como no segundo semestre do ano passado, o que tinha mudado de tão substancial para bater 6,30? Tanto lá quanto agora, nada. A economia está numa média de crescimento de 2%, que é uma coisa razoável. O IPCA que saiu ontem do mês caiu para 0,26, uma inflação razoavelmente controlada na base dos 5,5. Se você não for extremamente ortodoxo, um ponto acima da banda de 4,5 do regime de metas. Comparado com outros países, está bem contida. Mas não foi essa a razão principal para o real ser uma das moedas que mais valorizou no mundo neste ano. O motivo dessa valorização e a contínua ainda valorização do real, primeiro, vem das seguidas altas da Selic, da taxa de juros. O Brasil ficou com uma taxa de juro real, a segunda maior do planeta, cerca de 9%, que é um negócio assim, é um convite para você aplicar dinheiro e não fazer nada. Nominal 14,75. E aí acontecem dois fenômenos. Com as trampalhadas, trampicadas, se você quiser, do Trump, e uma política expressa do governo dele de desvalorizar o dólar perante as outras moedas, tá? Essa semana aqui voltou a ficar firme acima de 1,14 em relação ao euro, fez com que a moeda internacional de reserva, o dólar, desvalorizasse. E aí, o que ocasionou essa queda abrupta, constante e, no meu entender, ainda vai cair mais, do dólar em relação ao real? É uma operação financeira chamada carry trade. Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás explicando o que eram as operações carry trade. Se vocês olharem qualquer comentário de economista na mídia, na internet, de influencers, desses canais de corretoras, desses canais de fintech, pode procurar, você vai descobrir que poucos falaram da carry trade. Carry trade é uma operação hoje no mundo, não é exclusiva do Brasil, que gira em torno de US$ 1 trilhão. Vou repetir, US$ 1 trilhão, e os economistas brasileiros não dão a menor importância a esse movimento. Que é uma operação carry trade? Eu pego o dinheiro emprestado numa moeda estrangeira, principalmente com juro baixo, e com esse dinheiro emprestado eu vou em outro país para ganhar dinheiro na diferença na taxa de juros. Uma operação de alavancagem. Por que é alavancagem? Eu não coloco capital próprio, eu pego o capital de terceiros emprestado e tento ganhar a diferença onde a taxa de juros é maior, e com essa diferença eu pago o crédito e pego o meu lucro. Segundo uma jornalista do Reuters essa semana, a agência Reuters é do exterior, uma das três moedas escolhidas como principal para carry trader para esse ano é o real, fora a lira turca e a rúpia indiana. O real está uma das três escolhidas. Por quê? Porque nossa taxa de juros está muito alta em relação
aos Estados Unidos. Como o dólar desvaloriza, o real valoriza, o dinheiro continua entrando. E quanto mais o dólar desvaloriza, mais o diferencial aumenta. Então a tendência, como a taxa Selic vai ficar por um bom tempo aí alta, né, como diz o próprio Banco Central, é que esse fluxo de dinheiro estrangeiro, a procura de ganho no diferencial da taxa de juros brasileira com a taxa de juros americana vai continuar. É uma tristeza que a formação recente dos economistas continue separando o mundo em dois blocos, o lado produtivo e o lado monetário. A pergunta que tem que fazer para eles é: um comerciante, um fabricante, quando compra de um fornecedor, paga o quê? Em preço ou em reais? Ou em dinheiro? Então, separar o mundo do dinheiro do mundo produtivo, ainda mais no século XXI, nunca foi, mas no século XXI é uma aberração. Mas esta operação é uma faca de dois gumes. Como diria o ex-presidente do Corinthians, Vicente Mateus, uma faca de dois legumes. Por quê? Porque você combate a inflação no Brasil fazendo arbitragem com carry trade, mantendo o diferencial de juros alto. Só que, se esse diferencial diminuir, esse dinheiro que entrou pode sair a qualquer momento. Porque quando dá perda no carry trade, você se desfaz momentaneamente, muito rapidamente das suas posições, porque você tem que pagar o crédito no exterior. Então, vocês que me acompanham, enquanto o dólar continuar se desvalorizando, a taxa de juros brasileira continuar nesse patamar, que por enquanto vai continuar, o fortalecimento do real e a queda no dólar aqui dentro vai continuar. Isso mostra o quê? Que a gente tem que ter visão sistêmica da economia. A gente não tem que dividir a economia em blocos. A gente tem que entender os setores e que tudo isso está ligado para uma coisinha que atrapalha muito os modelos dos economistas mais recentes: o dinheiro. Eles não entendem o movimento do dinheiro. Além de não entender, eles sofrem de arrogância e falta de humildade, porque você pode procurar entender, pode procurar estudar. Então vejam, papagaiada do risco fiscal, que você ouve todo santo dia. Agora, essa papagaiada do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que você ouve todo dia, ela é uma capa, ela é um fetiche para não explicar o que está acontecendo. Então, o problema fiscal brasileiro continua o mesmo, né? E o real se fortaleceu em menos de 6 meses, como ele chegou a 6,30 no mesmo 6 meses do ano passado. Porque o fluxo financeiro de dinheiro no mundo é muito maior que o investimento produtivo, né? Thomas Ferguson, um economista dos Estados Unidos, só para a economia americana, mostrou que o fluxo financeiro é 175% maior do que o investimento produtivo, que é 13%. Então, essa massa de dinheiro que anda no mundo escolhe oportunidades, mas o movimento dela é rápido. E ainda tem grande parte dos economistas nacionais, né, que vivem presos a convenções, dogmas e crenças, colocando como algo menor o movimento financeiro, né? E nos modelos de equilíbrio geral dos economistas, desculpe o palavrão aí, né, não existe dinheiro, não existe mercado financeiro e não existe arbitragem. Quer dizer, apostar em diferenças de taxas de juros e taxa de câmbio para eles não existe. E as tesourarias no mundo inteiro ficam procurando oportunidade exatamente ao contrário deles, de ganhar dinheiro no diferencial de taxas de câmbio e de taxas de juros. E o carry trade não é menosprezível.
rola 1 trilhão de dólares. Essa é mais uma coisa que você não vai aprender na academia. Você vai aprender na academia que os preços tendem ao equilíbrio. Já parou para pensar que preço que fica estático na economia? Quando você vai comprar ou vender alguma coisa, na hora de fixar o preço, quando que ele é estático? Então veja bem, a falácia do equilíbrio é que nem eu falava nas minhas aulas. É a brincadeira de moleque, de criança, de estátua. Que você fala assim, agora vira estátua e toca, aí o cara fica parado. Agora não, movimento. Essa é a teoria do equilíbrio. Em linguagem mais nobre, você transforma a dinâmica em estática. Isto é a realidade?